Ouça a nossa emissão em qualquer lugar do mundo à distância de um clique. www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Boa tarde, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das sextas-feiras. Hoje, a emissão 198 do dia 1 de novembro de 2019. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem àqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. E um bom feriado para todos, já quase no seu término, mas que seja a continuação de um bom feriado para todos. E prontíssimos para mais uma emissão. Estão comigo, Vítor Costeira e Manuela Diniz. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes lá em casa. Olá, muito boa noite. Vamos a mais uma sexta-feira. Sabemos, uma vez mais, nós sabemos que havia muita saudade. 7 dias que custam muito a passar e aqui estamos nós. E toda a gente deseja a sexta-feira. Pois, com certeza. E hoje é um dia especial, ouvi dizer até por brincadeira, atenção, não compreenda mal, que hoje é o dia do homem. É o dia de todos os santos. Sim, senhor. Né? É sim, senhor. É o dia do homem. Eu acho que esse é mais um de abril, mas pronto. Não estavas à espera de troco ou não? Não estavas à espera de troco. Também só tem este dia. 1 de abril. Não, este. De hoje, porque o resto não tem. Está bem, e hoje connosco a nossa convidada é Irina Valério. Irina, bem-vinda à Rádio Voz de Alenquer, bem-vinda ao Livro Aberto. Obrigada por teres aceito o convite a estares aqui connosco para partilhares 2 horas de boa disposição e de literatura. Boa noite, eu é que agradeço o convite. E também a fazer-nos companhia, que vem aqui, que já esteve cá, e a nossa querida autora Litas Ricardo. Muito boa noite a todos os que estão daí desse lado e que nos acompanhem com alegria. Será com toda a certeza. E nós queremos que nos sintonizem em 93.5 FM, 106 FM ou online www.radioalenquer.pt. Já estamos a transmitir com som e imagem no Facebook e já agora, por que não partilharem o vídeo para que nós consigamos chegar a mais pessoas que gostam dos livros, que gostam da literatura e vão interagindo connosco. Hoje esta página será escrita pela autora Irina Valério. Coração de vida. O teu coração bate, recheado de sentimento. Bate forte e é tão belo, é puro renascimento. O teu coração bate, recheado de emoção. Que lindo som tem, que entra no meu coração. O teu coração é talento, recheado de magia pura. Reflete o teu amor por mim e demonstra o quanto me cura. O teu coração é um instrumento. É um lindo e enorme tambor. Que viagem maravilhosa me oferta, que fantástico sabor. O teu coração faz-me voar e vou até onde for possível. Vou sem medo de cair à procura do imprevisível. O teu coração é uma doce brisa que tão bem me aconchega. É uma leve pena e de energia me carrega. A ti, Mãe Terra, a ti, meu querido tambor, grata pela vossa magia, tem de mim todo o amor. Um poema do livro Sentir de Mim para Ti, de Litas Ricardo. Foi autorizado pela autora. É muito forte
Esse poema é muito forte, porque o meu tambor é meu terapeuta, e é raro o dia que não toco nele, e agora bateu forte. Okay. Foi com todo o carinho, não foi, Irina? Sem dúvida. Isto para que os nossos ouvintes do outro lado percebam o porquê. Daqui a pouco irão perceber ainda melhor, mas a Irina tem um livro que iremos ler daqui a pouco na sua biografia, de prosa, um único livro. Não, por hábito não escreve, portanto hoje é um programa diferente. Temos autores que escrevem muito e que depois editam um livro. Temos uma autora que escreveu um livro e que depois tem outras ocupações, mas em termos de escrita é um livro e não havia muito para ler, e então foi combinado aqui connosco que, para darmos alguma poesia aos nossos ouvintes que tanto gostam de ouvir poesia, e tão bem merecida, iríamos escolher uma poesia da Litas Ricardo, que tão bem merece. E por acaso, se calhar também este coração de vida não foi inocente. Por acaso. É só por acaso. Suponho. E então vamos saber quem é a nossa convidada de hoje. Irina Valério nasceu no dia 28 de março de 1981 numa cidade que faz fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, da qual agora só restam recordações, pois foi destruída durante a Guerra Civil. Já em criança via e ouvia para além do que era visto como normal, o que era mais fácil para uma criança, especialmente em tempos passados, e como não entendia e até tinha medo, tentou sempre fugir disto. Em 2000, vem para Portugal junto com os pais e durante 17 anos trabalha como auxiliar em lares de idosos, levando uma vida completamente normal. No entanto, em 2017 passa por uma situação um tanto difícil ao nível emocional, e as visões que tinha em criança, e que na altura bloqueios, voltam com força. Desesperada, ela só quer saber o que está a acontecer na vida dela. E aí uma amiga a leva a fazer uma formação no âmbito espiritual, da qual resultou apenas uma pequena ponta de algo maior. Em 2018, toma a decisão repentina de abandonar o seu emprego em lar de idosos e começa a trabalhar por conta própria, a prestar os serviços domésticos, alegando que precisava de gerir o seu tempo de uma forma diferente, pois tinha uma coisa muito importante para fazer, para além da rotina e vida normal. E, passados poucos meses, lança O Reencontro das Almas, o seu primeiro livro, que fala sobre a terapia de regressão às vidas passadas, que ela fez a ela própria. Escrever um livro para que os outros acreditem que não são loucos, mesmo que muitos considerem ficção científica, deixou de ser, o que pensei inicialmente, um desafio, para ser, tal como tem sido particularmente partilhado, uma bênção. Esta partilha já ajudou a algumas pessoas e isto, de facto, algo que não tem como se explicar. Entretanto, decidi fazer uma formação em hipnose terapêutica e hoje trabalho como hipnoterapeuta com foco na terapia regressiva no espaço em Caldas da Rainha, que partilha com uma amiga, a qual se refere como um anjo que caiu na sua vida, que a impulsionou a seguir em frente e que lhe dá força e orientação para um aprendizado que é infinito. É este o percurso de vida de Irina Valério. Irina, és da Ucrânia. Só da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. És uma portuguesa, já és portuguesa, porque já estás nacionalizada em Portugal. No entanto, vens numa altura em que nós aqui em Portugal recebemos muitos imigrantes do leste. Agora já não estamos a receber tantos, acho que eles já estão também a procurar outros países. Como é que foi essa tua experiência de mudares são culturas diferentes, são pessoas diferentes, com toda a certeza. Como é que foi essa tua experiência? Foi maravilhosa, porque eu só encontrei pessoas boas na minha vida. Foi uma bênção. Foi bom. Foi muito bom. Tu lá tinhas concluído os estudos, tinhas... Sim, tinha feito o 12º ano de escolaridade e fiz aqui a equivalência. E quando vieste para cá, trabalhaste, podes-nos desvendar isso ou não é? Ou é muito sim, pessoal? Com certeza. Começaste a trabalhar em quê? Em lares de idosos. E os pais continuam por cá? Continuam, compraram uma casa numa terra chamada Sobrena e continuam por cá.
E nem pensam sequer deixar. Não. Adotaram o nosso, vosso também. Já somos mais portugueses que outra coisa. Que ucranianos. E voltaram à Ucrânia? Ou... Não, nunca mais voltamos. Nunca mais voltaram. Até porque o sítio onde nascestes, o sítio onde estavam, já não existe. Existe, mas está todo destruído. Segundo o que eu vejo nas notícias, o que os meus amigos me dizem, através das redes sociais, aquilo está destruído completamente. Isso vem muito ao encontro de algumas pessoas. Eu sou de Alenquer, mas eu não nasci em Alenquer, eu nasci em Angola. Vim para cá com 5 anos. Os meus pais eram portugueses e tinham emigrado. Emigrado não era emigrado porque Angola era portuguesa na altura. E de vez em quando perguntam-me, não tens curiosidade de conhecer o sítio onde nasceste? Eu assim, já não existe. Já não existe, aquele sítio não existe. Existe nas fotografias que eu tenho, mas se eu voltasse lá, Angola foi toda destruída, portanto não... Sim, é o que eu costumo dizer, se eu voltasse lá já não conhecia nada daquilo. Exatamente, estava tudo. Mas tu vens para cá com que idade? Com 20. Com 20, portanto trazes já algumas recordações. Com 5 eu não tenho grandes recordações dessa minha passagem por Angola. E depois, a determinada altura, a tua vida muda. Sim. Depois de passar por uma situação um pouco difícil a nível emocional. As nossas emoções muitas vezes levam-nos a fechar um caminho e a abrir outro. Exatamente. E foi isso que aconteceu. A nível pessoal, e depois, em 2017, foi isso que tu dizes, em que encontras alguém... ou penso que é ao contrário. Primeiro começas a escrever o livro e depois encontras alguém que te impulsiona a editar o livro. Sim. Neste momento está aqui à minha frente a Lidas Ricardo, que é a minha madrinha literária, ninguém a minha amiga, o anjo na minha vida. É isso tudo. Isso é um peso muito grande para mim. Gostava que tu contasses como é que a gente se conheceu. Pode ser? É porque eu não me lembro muito bem naquilo que disse naquele dia. No fundo nós só ouvimos e dizemos aquilo que tiver que ser dito e que tiver que ser entendido. E eu já percebi ao longo desta minha vida que a vida é muito mais ilusão do que uma realidade. Eu tive uma crise de identidade muito grande num dia e liguei para uma amiga em desespero e essa amiga disse, olha, ok, então vem cá almoçar. E no dia seguinte fui à casa dessa amiga, uma amiga comum, almoçar. E entra a Irina, ok, fomos apresentadas e a Irina diz uma coisa que ela não se lembra, mas eu não me esqueço, que é: tu foste a escolhida. E eu olhei para ela e vou assim mais maluca na minha vida. Mas isso, desculpa, isso era apenas por poesia, não é? Mais uma maluca na minha vida. Exatamente. Sim, é verdade. Isto tornou-se assim uma amizade muito poética, porque se calhar um pouco mais do que aquilo que a poesia consegue dar, porque efetivamente ela escreve um livro que não posso dizer que seja diferente, porque há muitos livros de caráter espiritual e experiências pessoais. Agora, eu só não entendi no momento é porque é que eu tinha sido escolhida para ler aquele livro, para rever alguma coisa que fosse necessário e para dar o impulso. Foi algo que só descobri no ponto final, que foi super. Eram 3:30 da manhã de um sábado e eu só perguntei a Irina o que é que se passa na minha casa. Um sábado ou de uma sexta-feira? Foi uma sexta-feira para um sábado. Porque eu no sábado tinha que ir trabalhar de manhã. Tinhas que ir trabalhar e então eu, não sei, a minha sala transformou-se e foi aí que eu percebi porque é que tinha sido a escolhida. Eu achava que aquilo não tinha valor nenhum. Se tu lê isto, mas isto não vale nada, isto não interessa a ninguém. Mas... Ninguém, absolutamente. É um livro bastante autobiográfico. Sim. É assumidamente autobiográfico. Exatamente. E tu tens aqui que na dedicatória, logo na página inicial,
Dedicatória à Anabela, à alma companheira de muitas vidas, aos meus queridos pais, ao Estropício, pessoa que amei, amo e amarei eternamente onde quer que esteja, aos terapeutas holísticos que através do seu trabalho me ajudaram a encontrar o caminho, à Litas Ricardo e à Cláudia Henriques Santos, que me apoiaram nesta jornada, a Jesus pelo ensinamento e pelo amor incondicional. Queres-nos dizer alguma coisa sobre isto? Da Lita já percebemos, da Cláudia provavelmente foi porque... Foi a amiga que nos apresentou. Foi a ponte. Aos terapeutas, porque entretanto evoluístes nesta área, não é? Exatamente. Aos teus pais, como é óbvio, não é? A Anabela, a alma companheira de muitas vidas, e a Jesus. E Podes agora falar. deixaste-nos sem... Podes falar. Deixaste as duas Deixaste sem as voz. duas sem o voz. Malandra, Fala tu. Querem que fale eu? obrigada. Salva-nos. Eu posso falar Jesus porque é um espírito forte, é um guia, é um exemplo. Elas dizem que sim. É muito mais do que É muito isso. mais do que pelo isso. menos Eu sei na- que é, eu estou na só a minha tentar, vida. eu estou só a tentar que vocês o digam. É assim, eu neste momento posso dizer que não tenho religião, apesar de ter sido criada na religião católica. Mas há 8 anos atrás a vida levou-me à lama. E na lama eu tive que me reerguer. A lama foi a nível de saúde também e familiar. E quando nós vamos fundo, como eu fui e a Irina também foi, nós temos que esgravatar por algum lado. E foi no esgravatar que encontrei o amor incondicional, não só de Jesus, mas de outros mestres ascensionados, de anjos, arcanjos e muitos outros guias de luz. Cheguei a um ponto da minha vida em que não vale a pena dissociar-me, porque eu sou esta pessoa. Neste momento, além de terapeuta também holística, reikiana e não só. É claro que quando a Irina agradece a Jesus, agradece à pessoa que promoveu ao nosso encontro, agradece ao ser de luz que promoveu ao encontro, que a guiou em todas as palavras, que me guiou em todas as palavras e que esteve presente na minha vida no ponto final desse livro. Não só, mas estamos a falar diretamente do livro. Portanto, é essa gratidão. E aqui no livro, eu não li na totalidade, porque só tive acesso ao livro há uns dias, no passado sábado, vai-se encontrando alguns testemunhos em que é falado em Jesus. Sim. A história começou em Carvalhal, em que eu estava desesperada. Eu não sou nada de andar pelos sítios religiosos, confesso, mas naquele dia estava tão desesperada que eu cheguei ali, eu falei em frente àquela imagem da rua. E foi aí que as visões que eu tinha em criança voltaram. E depois eu quis perceber o que é que se estava a passar comigo. O que é que estava a acontecer? E este livro é um testemunho um bocadinho disso. Este livro está quase a fazer um ano. Sim, Está quase vai fazer um ano no domingo. no domingo. Hoje é um bom dia para comemorar. Exatamente. Com este programa. Estamos hoje a comemorar, e isto é só por acaso, porque até eras para ter vindo cá um mês atrás. E por acaso hoje... Por acaso eu tive uma formação, não pude vir. Exatamente. Não, mas as coisas são como têm que ser. Eu digo isto, a Lita está a perceber porque é que eu digo, porque eu não acredito em acasos. As coisas acontecem quando têm que acontecer. E aconteceu hoje, aliás, tens aqui, agora estava aqui a passar, há aqui um capítulo que começa, e vê-se várias vezes a palavra Jesus. Portanto, terá sido a partir dele que todo este livro acabou por ser escrito com o intuito de passares uma mensagem aos leitores. Exatamente.
E portanto, este é uma edição, é um livro das edições Vieira da Silva, onde a Litas também edita. Ela é que me levou para lá. Exatamente. E foi assim, de um dia para o outro: olha, amanhã fazes o favor de mandar o livro à minha editora que estão à tua espera. E eu, mas isto tem pernas para andar, isto é para ser publicado. É sim, senhora, amanhã vê lá o que é que fazes, é logo de manhã para mandar o livro. Foi assim. E eu, bem, está bem, pronto. Tem que ser com Responderam-me no mesmo dia. Tem que ser com ordens. Responderam-me no mesmo dia. E qual foi a tua experiência no lançamento deste livro? Como é que te sentiste? Como é que... Isto não dá para explicar. Eu naquele dia parece que nem estava em mim. Eu estava ali... Não sei, talvez seja um dos sonhos realizados. Não é talvez, é um sonho... Aliás, eu nunca sonhei em escrever um livro. Porque eu comecei a escrever este livro como se fosse uma espécie de autoanálise. Como já foi dito aqui, isto é a minha experiência com regressões às vidas passadas, e o que acontece é que eu comecei a escrever como se fosse uma autoanálise para ver o que é que isto tinha a ver com aquilo que estava a acontecer na minha vida presente. Eu nunca pensei isto ser um livro e ser publicado e ter um lançamento e ter isto, nunca pensei. E conseguiste perceber o que é que tinha acontecido no passado, portanto acho que é importante. Sem dúvida nenhuma, consegui perceber, consegui fechar essa porta, que é muito importante. Porque a terapia de regressão às vidas passadas é mesmo isso, a gente tem que perceber, tem que fechar a porta e seguir em frente. E estamos a falar em regressões às vidas passadas e ocorre-me aqui perguntar o seguinte... Há muitas pessoas que não entendem, que não sabem o que é a regressão às vidas passadas. Vimos muito nos filmes, em que as pessoas entram num carro lá do futuro ou do passado e vão parar aos anos 20 e ficam lá e depois querem regressar e o carro não se arranja e não conseguem voltar para cá. A regressão à vida passada é isso, não é? Pois, da maneira como o fiz, como o descrevo no livro, é mais ou menos isso. Não, é o que as pessoas pensam. Mas isto não pode ser feito assim, porque eu fiz isto sozinha e aviso já que isto não é para se fazer assim. E como é que é feito? Isto é feito com um terapeuta que vai guiar em meditação. Se eu tivesse a curiosidade de fazer uma regressão a uma vida passada, o que é que iria acontecer? Iria acontecer que eu ia te guiar através do estado de consciência alterada. Estavas consciente na mesma, não ias dar a dormir nem nada. Não vou andar pelo ar, não vou voar. Não. Nada disso. Eu tenho em casa, não trouxe para o estúdio. Não, eu estou a puxar um assunto que eu sei do que é que estou a falar, a Litas também está a perceber, mas quem está do outro lado, às vezes é este o conceito que nós temos desse tipo de... e que às vezes passa e que as pessoas não estão muito esclarecidas, e aquilo que eu quero é esclarecer esse assunto. Mas agora já voltamos às vassouras, já voltamos aos carros do futuro, do não sei quantos. Temos que ir para... Também dá para fazer uma progressão. Também dá? Também. Pronto, essa parte não sabia, quero saber. Mas vamos para o nosso bloco publicitário e voltamos já de seguida. Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem, nas palavras que se unem. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. E estamos de volta, 20 horas e 34 minutos. E, como ouviram, vamos à rubrica O Autor e o Leitor. O autor dá um tema e os leitores desfiam esse tema e inspiram-se. E esta semana tivemos 23 participações com o tema Encontro de Almas, dado pela Irina. Irina, como é que foi receber 23 participações sobre um tema que tu tinhas dado? Eu fui ler logo tudo. Conforme tu estavas a mandar, eu já estava a ler. Confesso que eu gostei deles todos. Tive uma dificuldade enorme em escolher.
Não é fácil. Não. Não é fácil. E estamos a falar de trabalhos em poesia, trabalhos em Gostei prosa, de todos. todos. E foi muito transversal nos textos o amor. Com certeza. Era isso que tu estavas à espera? Mais ou menos. Mais ou menos. Portanto, 23 textos de 23 autores. Esta semana são mesmo 23 autores. Ninguém duplicou. Ninguém duplicou. Mas é assim, tu gostavas de ter dado um prémio a todos, não é? Sem dúvida nenhuma. E ficaste com um caderninho para memória futura, para um dia recordares esta experiência de uma leitura em poucos dias e depois dizer assim, qual é o vencedor? Qual é o vencedor? Não, vamos começar pelo terceiro lugar. Pronto. Para nós, tu recebestes, vamos referir aqui uma vez mais, os trabalhos numerados sem nome de autor, portanto, por ordem de chegada, 1, 2, 3 até ao 23, o tema Encontro de Almas, e então os que depois tivestes que pôr de lado uns, e agora este, e agora outro, e depois qual é que... Foi difícil. O que é que ficou? Foi difícil. Foi? Mas enriqueceu-te a alma ler estes textos? Sem dúvida nenhuma. Adorei. Algum dos textos foi assim muito ao encontro do teu livro? Pois o vencedor, nesse caso. Vencedor. Que conseguiu, provavelmente, não sei, depois... Conseguiu dizer exatamente aquilo que eu quis transmitir no livro. E não sei se iremos ver se há alguém que já conhece o teu livro ou não, porque eu também não sei. Pois, não faço ideia quem é. Exato. Então diz-nos, por favor, por ordem inversa, o terceiro lugar. Vais dar um terceiro lugar, um segundo lugar e um primeiro lugar. O primeiro lugar irá receber um livro, O Reencontro das Almas. Sim. Portanto, este livro que está aqui, para quem está a ver com imagem através do Facebook, tem uma capa fantástica. Esta capa, a gente já vai falar sobre isso, mas a capa é muito bonita. Foi muito bem conseguida para o Foi a editora que escolheu, que eu confiei neles. Foi? Foi. E gostaste logo da primeira? Gostei logo da primeira. Ótimo. Portanto, o vencedor irá receber um livro destes e o terceiro e o segundo lugar irão receber uma outra coisa, não é? Vão receber uma outra coisa. Queres dizer já ou dizemos depois? Dizemos depois. Dizemos depois, fica aqui a expectativa. Então vamos saber... Que eu não achei justo o vencedor receber um livro, os outros dois não receberem nada. Pronto, mereciam todos, mas... Para mim mereciam todos, mas pronto. Tem que se... Exatamente, propõe-se a escolher. Então quais foram os textos que tu selecionaste como terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar, os números? Ai, agora não me lembro. Agora não te lembras, então agora como é que nós descalçamos essa bota? Olha, essa está boa. Agora como é que nós descalçamos essa bota? Por acaso ela há bocado mandou-me através de mensagem os números. Pois, é melhor ir ver as mensagens. Ela há bocado mandou-me aqui por mensagem de Facebook a dizer-me quais eram. E vamos lá ver, que a gente depois conversou aqui. É que eu estou com receio de me enganar. Não, e eu acho que sei, mas é melhor ver aqui. Pois, eu também acho que sei, mas é melhor confirmar. Já estão escolhidos. O terceiro lugar vai para o número 3, o segundo lugar vai para o número 9 e o primeiro lugar vai para o número 20. Era o que eu estava a pensar, mas não tinha a certeza. Pronto. E eu estou-me a servir do telemóvel porque hoje a lista do nome dos autores ficou em casa. Vais procurar aquilo. Fez tudo ao contrário. Eles estão pelos nomes. E então eu vou dizer quem foram os participantes. Por ordem de chegada, a primeira a enviar o trabalho foi a Wanda Garcês, que é o trabalho número 1. O trabalho número 2 é de Edilson Humberto Zanini. O 3 eu não vou dizer já. O 4 é Fernando Ruas, o 5 é Sónia Costa Rodrigues, o 6 Filomena Fadigas, o 7 Rosa Maria, o 8 Florbela Lourenço, o 9 também não vou dizer já, o 10 Alice Cordeiro, o 11 Vítor Duarte, o 12 Olívia Souza,
O 13, Júlio do Telhado. 14, Maria Mar. 15, Lina Salles. 16, Ângela Cabós. 17, Graça Canhão. 18, Irene Matias. 20, já te digo. 21, Lina Pedro. 22, Gabriela Rangel. E o 23, Florinda Dias. Então vamos fazer o seguinte. Hoje isto está a ser tudo diferente. Então eu vou pedir à Irina para ler o trabalho número 3, que é o terceiro lugar. E pode ser que quem nos esteja a ouvir, o autor vai reconhecer logo o nome. Com certeza. Portanto, vamos então ouvir o trabalho número 3. Vamos lá ver, que eu não tenho muito jeito para isto, mas vou... Tens. Então, o nome do trabalho é Almas Naufragadas. Por vezes, sinto que a minha mão naufraga, como se fosse uma alma serena, deixando as palavras em cima de uma tábua, quando eu escrevo letras leves como uma pena. Escrevo até mesmo nas ondas do mar, ou tão grandes como daqui a lua. Também posso por aí as espalhar, quando pouso a minha mão sobre a tua. Palavras que me lavam na dor, nessas águas límpidas de calma, são como umas simples letras de amor que voaram da minha alma. As minhas mãos emergiram do fundo, com letras escondidas no coração, escrevendo viagens pelo mundo, de tempestades, amores e traição. Larga-me a mão, meu amor, e deixa-me afundar. Fica com as escrituras que ficarão serenas quando me vires ir para longe nesse mar. Lembra-te que te escrevi com as minhas penas, encontro de dois amores nesse mar de calma, que trocaram olhares de tranquilidade. As saudades ficarão tatuadas na nossa alma, como num céu azul cheio de liberdade. Nesse oceano perdi a alma, onde escrevi a minha dor, palavras e letras que ficaram no fundo do coração, papéis de poemas e rabiscos de um escritor, que mais tarde não passará de uma recordação. Até me emocionei. Ela gostou mesmo do texto. E aquilo que nós falávamos há 15 dias, que o Vítor estava ali, que o Vítor e a Manuela estão cá. Não aparecem na imagem, mas estão. Nós começamos a conhecer de quem são os textos. Texto eu sei quem é o autor. Diz lá. Da Rocha. O da Rocha é JRC, que nos ouve de Paris. Portanto, tinha a certeza que era ele. Eu estava a olhar para ti, estava-te a ver, e depois vi-te mexer os lábios, o da Rocha, porque é aquele timbre, é dele. E ela estava demasiado emocionada a ler. Nós já temos recebido imensos trabalhos ao longo destas semanas e temos-nos habituado a ler e a perceber de quem é. Ou seja, não é a ler apenas, é ler quem está por dentro daquilo que escreve. E há estilos próprios, e há temas próprios, e há aquelas características que não saem dali. Às vezes mesmo que o autor tente disfarçar, que foi, por exemplo, o caso que falávamos aqui na emissão em que eu fui a vossa convidada, a Lina tentou escrever um texto para disfarçar que não era a Lina. A nossa convidada, gostei dessa. E uma... Foi a vossa convidada. Tu lembras de quem era? Era eu. Foi. E a Lina tentou disfarçar sim. Com uma palavra estragou o disfarce todo, porque acaba por ser... Há sinais, portanto, há imagens próprias deste autor. Característica própria deste autor. Portanto, muitos parabéns da Rocha, que nos ouve de Paris. Eu não sei, hoje não estou muito atenta ali ao Facebook, não sei se ele nos está a ouvir e a mandar beijinhos. Geralmente está sempre. Está quase sempre a ouvir-nos. E então, o segundo lugar é o número 9. Vamos ouvir o número 9? Vamos. Viemos de uma só alma. Somos espíritos em evolução, presos na carne da paixão. Saberemos nós escutar nossa alma, mergulhar nessa imensidão que é o nosso mundo interior? Faz silêncio. Converse com a sua intuição. Chega de barulho. Estamos nos acostumando com o pior de nós. Todos temos encontros de alma. A questão é, reconhecemos?
Adorei esta. Cláudia Filipe, que E já a semana passada ela tinha concorrido. concorreu, exatamente, já há 15 dias enviou o texto. É uma autora brasileira que escreve muito aliás, bem. aqui temos 2 brasileiros, o Edilson, O Edilson, também. o número 2, creio, não é? Exatamente, e também participa assiduamente connosco. Esta autora também já tem participado, aliás, creio que é a 3ª vez que participa. E é muito boa. Começou por ser uma leitora, pelo menos daquilo que eu escrevo, e foi a partir do convite E apresenta que eu um fiz. texto que Sim. apresenta um texto Desestruturado. exatamente, com uma estrutura bastante interessante também. Não é prosa, não Estética. é exatamente, Estética. a própria estética do poema. Muitos parabéns, Exato. Cláudia Filipe. Portanto, ela é Poucas palavras, disse muita coisa. não é preciso escrever muito. Às vezes é, outras vezes não, mas o poder de síntese que é muito importante, e ela aqui conseguiu dizer de facto muitas coisas. Mas já agora permite-me só também é algo relativamente fácil, não é desvalorizar, muito antes pelo contrário. Esta autora é uma autora que está por dentro ou seja, está muito próximo daquilo que ambas as convidadas Que se está a falar. exatamente do que se está a falar. É uma autora a esse nível, por completo. Recomendo. Eu acho que ainda não a encontrei no Facebook. Hoje tentei encontrá-la. É assim, se não encontrares mas- no Facebook, vai à minha página que ela comenta. E comenta às vezes Eu não tenho tempo de ir à tua página no Facebook. Com trabalhos de outro. Diz. Eu não tenho tempo de ir à tua página no Facebook. Nem à tua, se calhar, às vezes. Pois às vezes nem à minha, vou mais à do livro aberto. Mas vou tentar adicioná-lo ao grupo, ou já agora fazes tu Posso essa parte, convidar. adicioná-la ao É, grupo sim, e sugerir sim. amizade. Exato. Porque hoje, há bocadinho, quando a Irina me disse quem eram. Ela os- mandou uma mensagem a dizer quem eram e eu fui à procura dela, mas também não tive muito tempo. confesso. Eu não sei o que é que vai ser a surpresa agradável para eles, mas não vai ser fácil entregar-lhe. Vai, Vai. vai, vai, Tá, ok. vai, Já percebi tudo. Pronto. vai ser fácil entregar. Não, acho que sim. É algo que não é sólido, portanto. É sólido, é líquido, não. É de qualquer maneira. é de qualquer maneira, exatamente, mas dá para Dá. ser entregue. Dá. E podem aceitar ou não. Exatamente. São livres de aceitar ou não. E o vencedor é o número 20, que é, vamos ouvir o texto. Esperei uma vida, esperei um segundo, esperei o tempo como um vagabundo, solitário no meio de tanta gente. Caminhei sozinho, acompanhado, mas sempre com gente diferente. Palmilhei montes e vales, atravessei oceanos, percorri mundos mundanos e não vi. Não senti o perfume que estava ali, tão perto à espera de mim. Saltei do mundo, vesti o papel, agarrei a fundo com toda a força que tinha e fui ao encontro da alma que era minha. Muito bom, muito bom. Este reconheceste ou não, Vítor? Não tenho 2 autores possíveis para este texto, mas não consigo. Agora não vale a pena dizer porque posso. António Farigas. António Fadigas. A por- irmã também participou, Exatamente. Filomena Fadigas. Há aqui uma questão de lógica. São repetentes? Há aqui uma questão de lógica. E a lógica é, eles têm participado sempre, os dois. Na lista que tu disseste, não, faltava ele. Pois. Sim, para nós também já vai sendo Faltava ele. essa... Portanto, António Fadigas. Portanto, o António Fadigas irá receber este livro, Espero que goste. que está aqui nesta mão, que está aqui na minha mão, e que a Irina oferece. E a Cláudia e o da Rocha irão receber o quê? Uma análise simples do mapa astral kármico, se aceitarem. Porque eu também trabalho com a astrologia kármica. Pronto. E para isso vocês interagem através do Facebook, de mensagens de Facebook. É Eu só preciso da data e da hora de nascimento, só. data e hora de E o nascimento. local. Portanto, Nesse caso, por causa da diferença dos horários. portanto, é necessário dar estes dados, caso aceitem. Exatamente. Este São mapa, livres de aceitar ou não, mas eu gostava de oferecer, Mas ela caso...
pronto, iremos fazer chegar a mensagem, se eles não nos estiverem a ouvir. Acho que ainda nenhum deles se manifestou por aqui. E então, 23 participações, que é muito bom, uma vez mais. Não, aqui é melhor ainda do que as anteriores, porque não são 23, são 23 autores. 23 autores, 23 participações de... As participações às vezes são várias, exatamente. Mas há autores a duplicar os trabalhos. Desta vez foram individuais. Foi individual, 23 autores mesmo. E alguns chegaram ontem, assim, já mesmo ao fim do dia, que alguns... Estive a ler hoje de manhã. Que ela teve a ler hoje. Às 7h30 da manhã. Já os tinha recebido e já os estava a ler. Há autores que estão em falta. Há autores que estão em falta. Há alguns que já têm muitas faltas. Ana Nunes já está com uma lista, acho que daqui a pouco tem que fazer 10 textos de castigo. A Graça Canhão desta vez não... Participou. Opa, passou. Graça participou. Estou a falar dela porque ela rotineiramente é vencedora. Ela e o Vitor Duarte. Sim. Pronto, hoje foi diferente. Exato. E que é muito interessante, que aliás é exatamente isso. A Litas também anda um bocadinho em falta. Pois tu não escreveste nada desta vez. Vai fazer cópias de castigo. É ela e a Ana Nunes. Mas ela se calhar desta vez também não terá escrito porque seria... Por vários motivos. Não, eu provavelmente. estou de mudança de casa e não só. Estou aqui numa evolução em que não deu muito bem para escrever. Pois, depois também eu era capaz de reconhecer, depois era chato. Acaba por, às vezes, quando se reconhece, não se selecionar para que não haja aquela situação de acharem que... Exatamente. Mas aqui, e o espírito interessante destas rubricas e destes desafios de escrita tem sido que as pessoas, e é esse o feedback que nos tem chegado, as pessoas escrevem, ficam contentes por terem ganho, mas não ficam totalmente tristes de não terem ganho, porque no fundo todos ganham um texto. Ganham um texto que provavelmente nunca iriam escrever sobre encontro de almas, neste caso. Para mim são todos vencedores, sem dúvida nenhuma. Não, aqui, essencialmente, aquilo que estás a dizer é interessantíssimo, porque de facto que há muitos desses autores que não escreveriam de forma alguma, porque não ocorreria, não seriam desafiados para tal. Não lhes passaria pela cabeça falar em encontros de alma, por exemplo. Não, sim, que é o caso. Não é desvalorizar o assunto, é porque provavelmente a vida deles não anda ligada a esses temas e escreveriam sempre sobre outros, assim como continuarão, mas não sobre esse. Esse ponto de vista é interessante. Ainda não o tínhamos abordado. Não, mas as pessoas vão escrevendo à medida que são dados os temas. E penso que às vezes nós próprios não pensávamos em escrever determinado tema e... Por exemplo, aquele do funcionário cansado. Eu quando vi o tema, eu olhei para o meu colega e olhei para ele e disse mesmo: olha João, espera só um bocadinho, 3 minutinhos, vou-me pôr em ti e vou escrever. Não me perguntei mais nada, só depois quando ouvi a gravação, com mais atenção a gravação, é que eu percebi que até escrevi no masculino, porque eu simplesmente sentei-me no meu computador, no meu local de trabalho, tirei 3 minutos em que olhei para ele e escrevi, ok? E a minha participação, eu gosto de participar exatamente por aí, porque não quer dizer que sejam os melhores textos do mundo, mas é a participação, é a divulgação, é trazer as pessoas a interação. Precisamente. E muitas das vezes, para mim foi uma grande alegria aquele texto e outros que já foram lidos. Nem interessa se são vencedoras, mas quando eu os ouço, é quando eu reconheço algo neles e que quando os escrevo nem reconheço. Por isso é que são importantes para mim. E pronto. Mas independentemente disso, há muitos autores que, e a questão que a Irina disse, que são todos vencedores. O primeiro mérito que todos os autores têm quando escrevem para estes desafios, para estas semanas, é vencerem-se a si mesmos. É escreverem sobre algo que até pode ser difícil para eles, mas vamos a isto. Temos estes 2 desafios, em que o autor tem que
ler aquilo que os outros autores escrevem, leitores autores, e depois temos um outro desafio que vocês devem acompanhar também, que é das palavras, que é desafiante. Aliás, é o muito que a Lita difícil. estava a falar era das Exatamente. palavras. Exato. Em que, Sim, foi das De António, de em que António Ramos. o autor é desafiado a atingir limites que nem sequer estava pensava. É um poder exercício atingir. criativo que desenvolve a capacidade, e graça a quem eu está a dizer aqui que concorda plenamente. Exato. E tem sido este o espírito que eu vejo nestas pessoas, porque nós temos aqui pessoas que nesta rubrica que é premiado com o livro nunca venceram. Exato. E continuam a participar, porque Sim. é o desafio de... isso. E houve pessoas que ainda ontem mandaram mensagem: eu tenho escrito, ainda não consegui mandar, a ver se te consigo mandar ainda hoje, que foram estes últimos, pronto, e que é este o... Eu conheço uma autora que já me disse, ela participa em todos os desafios, não tanto estes, da autora e leitor, mas Criatividade Sem Limites. Criatividade Sem Limite, e já me disse que este desafio está a ajudá-la a fazer o livro dela. Um dia vai publicar o livro dela com todos os poemas, com todos os textos com que ela participou. Porque é realmente um desafio. Não escrevia muito. Exatamente. Escrevendo, portanto, isso é muito gratificante em termos de programa. E agora fica aqui o desafio. E que tal para a semana a Irina escrever um texto para a próxima semana? Olha, que eu não tenho imaginação, eu escrevo baseado nos fatos reais, mas até pode ser um tema que tenha a ver com algo que se passou na minha vida e a coisa sai bem. Sim, Pode ser, está bem. Pode ser que sim, fica aqui. E já temos tema, não é? Falarás depois, mas já temos tema. Eu agora ainda não vou divulgar porque é segredo. Não, Claro. digo, já Temos. mas mais tarde falaremos. Já sabes qual é o tema? Eu sei. Então diz, que eu não me lembro. Não vamos já divulgar. É que o segredo era esse. Ok, põe lá a publicidade que a Pronto, gente... também não te lembras, boa. Está aqui a minha caixa de memória. Eu também tinha que ir à caixa. Olha lá, de memória. eu uma vez participei num concurso televisivo em que a determinada altura, se me perguntassem o meu nome, eu teria que ir ver ao bilhete de identidade. Então, Pronto, é que eu ia perfeito. Não, é que, Olha, era que tu há bocado estavas a dizer. Não, é que se até perguntaram ontem- o teu nome, não digas Lídia. Um tema interessante. eu posso dizê-lo? podes. Sem dizer o autor, porque isso entretanto será... Podemos também já distribuído. divulgar, não é? Sim, mas seja como for. Sim. O tema é um pouco mais comprido, ou Por não. isso é que- Na rua, o meu olhar cruzou com o teu. E? Ui. Na rua, o meu olhar cruzou com o teu. E? E ficamos amigos, Vitor. Gosto de ti. Pergunta, olha, é assim, se eu tiver que premiar, tu não escrevas isto, que eu sei que foste tu que escreveste. Não, o convidado não é o Vítor. Não sou. É, aliás, é uma convidada. É uma convidada. Muito... Que nos irá trazer experiências muito boas, aliás, e este tema também é muito bom. Portanto, fica aqui o desafio, e já sabem o tema, podem começar já a pôr, por enquanto não, continuam a ouvir o programa, ainda temos mais 1 hora de programa, depois podem começar. Deixa lá que já me está aqui a vir. Provavelmente precisas destes motes para desenvolveres um bocadinho mais a tua experiência com a escrita. Ela, neste momento, ela já tem a missão de fazer a continuação desse livro. Já estou a fazer. Já estás a fazer. Já estou a fazer. A continuação, portanto, já temos uma sequela deste livro. Sim. Muito bem. Muito bem. Baseado Digo baseado nos factos reais. Nos A factos- continuação da história. da história desta Só tua... que não vai ser, se calhar, como muitos leitores pensam. Claro, esse é o mistério de um livro. Pois. E a expectativa de um livro. Não é aquela continuação que, principalmente, as leitoras estão à espera. Que, sim, é sempre Tórrido. final feliz. Não vai ser. Isso o amor torre disse para mim, isto no foi um micro-ondas, final não é? É isso mesmo, é um amor. No micro-ondas. Muito rapidamente, ultrapassando o amor torre. Isso é nos trópicos, é na Guiné ou no micro-ondas. É só uma questão. Como é que tem sido a reciprocidade dos leitores? Foi bem Ela já acolhido o não tem livro? tempo para Ok, então fica para ela depois. vai ficar a pensar. Reticências E a seguir a Irina irá responder este tema, porque estamos mesmo em cima do bloco publicitário das 21 horas e nós voltamos já de seguida. Portanto, ficas a pensar. Su crédito agrícola.
Rádio Voz de Alenquer, a rádio com mais música portuguesa por hora, por minuto e por segundo. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto, anseia que as gavetas se abram, delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Quem me dera saber fazer versos, rima, para um dia escrever que tu és a mulher que eu quero amar. Quem me dera fazer poesia inspirada na minha paixão, inventar sofrimento, agonia, um amor de Platão. Quem me dera chamar-te de musa em sonetos e coisas que tais, numa escrita solene e confusa, com palavras a mais. Eu não sou poeta, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não sou poeta, não te sei falar de amor. Eu não sou poeta, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não sou poeta, não te sei falar de amor. Mas se eu fosse um poeta dotado, ou se ao menos julgasse que sim, falaria com ar afetado, aprenderia latim. Só faria canções eruditas, e se as ditas ninguém entendesse, rematava com frases bonitas para o que desse e viesse. Eu não sou poeta, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não sou poeta, não te sei falar de amor. Eu não sou poeta, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não sou poeta, não te sei falar de amor. Eu não sou poeta, não sou poeta, nunca fui um grande sofredor. Eu não sou poeta, não sou poeta, não te sei falar de amor. E estamos de volta, 21 horas e 6 minutos. Continuamos na nossa emissão 198 do nosso livro aberto, hoje, dia 1 de novembro de 2019, com a autora Irina Valério. E estávamos aqui. Queres responder à pergunta que o Vítor te tinha colocado? Se calhar será interessante. Qual foi a pergunta? A pergunta tinha a ver com a receptividade e a reciprocidade dos leitores. Eu confesso que nem estava à espera tanto, porque as pessoas no fim mandavam-me mensagens a dizer que lhes tinha acontecido a mesma coisa, mas na altura não tinham percebido que o meu livro ajudou muito a ver as coisas de uma outra forma. Eu confesso que nem estava à espera nada disso. Eu dizia assim para a Lídia, por exemplo: credo, o que é isto? O que é que me está a acontecer? Que eu até achava que aquilo não tinha valor nenhum, não é? Exato. Ana, agora só mais um bocadinho de nada. Eu vi em tempos, não foi o Regresso ao Futuro, o Regresso não ao Futuro nem ao Passado, mas vi em tempos um filme muito interessante, e depois mais tarde vi alguns comentários baseados em estudos americanos, especialmente americanos, que falavam da regressão, e falavam da regressão como
um processo que permitia curar alguns problemas, digamos, alguns hábitos, ou maus hábitos, principalmente. Falava-se em questões de droga, falava-se em questões de tabagismo, falava-se em questões, digamos que, de hábitos, dos tais maus hábitos que a regressão permitia curar. Outra questão, o mesmo sistema, o mesmo processo foi utilizado, e atenção que isto vale o que vale, mas aconteceu, de facto, foi utilizado indevidamente, mas sob hipnose. Sob hipnose, foi utilizado indevidamente nos Estados Unidos durante a década 70, 80, porque depois incutiram nas pessoas que fizeram regressão sob hipnose, incutiram verdades que não existiram. Mas era isso que eu queria que elas explicassem há bocado. Mas isso não é da regressão. Ali falavam em regressão porque as pessoas, isto é assim, eu vou ser mais direto. Aí Sim, é tal, vou ser mais direto. Ficção científica. Não, aqui não era, infelizmente não foi ficção Espera, científica. deixa... Okay. Aqui a questão era, e atenção, é só para separar, porque pode haver alguém que tenha visto as mesmas coisas que eu e possa ter algum receio, quando afinal de contas não há que ter receio, antes pelo contrário, se calhar, não é? Portanto, haviam pessoas, vamos imaginar alguém que tinham, digamos que, dores passadas, dores presentes que tinham a ver com o passado, maus tratos, etc. E conseguiram, havia processos através da hipnose, mas de regressão ao passado, portanto, metiam-nas sob hipnose. Outra vez eu vou repetindo, que é para se perceber. Vocês há bocado disseram não tem nada a ver com hipnoses. Tem a ver, tem. Tem a ver também? Tem. Pronto. Mas então seria bom, então, se calhar, esclarecer por aí. Porque depois faziam nascer sementes de coisas que não aconteceram, tais como abusos sexuais, tais como outras questões que não aconteceram, mas infelizmente há profissionais de tudo e de todos, infelizmente, não é? Era aí que, não sei se a Ana queria chegar por aí. É mesmo, Mas, é isso que nós queremos que vocês agora falem. Porque é assim que se esclarece. Exatamente. Isto para além do livro, atenção que o livro... Não, mas tem tudo a ver. O livro é muito pessoal, certamente, baseado, é muito pessoal, muito intimista, mas baseado em coisas que são interessantes para todos os outros e para nós também. Pronto, isto aqui já não é tão intimista, não? É mais para dar a conhecer ao público e aos interessados o vosso trabalho. Sim, porque a hipnose é uma ferramenta maravilhosa, só que tem que se utilizar com respeito e com ética e com isso tudo. É por aí, bora. Sem dúvida nenhuma. Porque a hipnose é o estado alterado de consciência, faz conta que é um transe, mas a pessoa está consciente a mesma. O que é claro, cabe a terapeuta agir como deve ser. Eles conseguiam levar a pessoa, transportar a pessoa através de memórias, são processos químicos, que são químicos. E, sim, porque isto está tudo no nosso subconsciente. Exatamente, fica cá. Aqui nelas não é usado nada químico. Não, o químico... Não, o químico entre aspas. Não, entre aspas. O inconsciente. Não, é que nós trabalhamos com química e eletricamente. Exato. Os nossos... Portanto, é por aí. Não é química exterior, é química interior. Todas as nossas glândulas trabalham por processos químicos. Sem dúvida nenhuma. A nossa amiga médica está a ouvir. Eu espero que depois, olha, vocês não lhe deem o meu e-mail, por favor. Ela dá cabo de mim. Mas não, a sério, porque isto é um assunto muito sério mesmo. Não, isto é um assunto muito sério e eu vou ser muito direta. Hoje em dia há muita gente que diz que é terapeuta, que é isto, que é aquilo, e depois fazem as coisas que se calhar não é assim. Então isto não é criticar ninguém, mas é a realidade que existe. É alertar. É alertar, porque hoje em dia há muitas terapias, mas aquilo tem muito que se lhe diga. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas depositam a sua vida nos outros, ok?
Eu posso dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço que pagava a luz, a água, entregando o dinheiro a determinada pessoa que depois ia à Câmara lá da Terra pagar a água. Supostamente. Foi até ao dia em que ficou sem água. Ok, isto é um pequeno exemplo de que as pessoas depositam as suas vidas nos outros. E muitas pessoas vão a um terapeuta para ouvirem aquilo que querem. Ok? E depois ouvir aquilo que querem, ouvirem aquilo que lhes dá mais jeito. E o que é que acontece por aqui? E o que é que as pessoas querem ouvir? Desculpa, Lídia. O que é que as pessoas querem ouvir? Na maior parte das vezes, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima, os outros é que me fazem mal. Precisamente. Daí há terapeutas que vou ao encontro daquilo que o Vítor acabou de dizer, daí há terapeutas que dizem precisamente isso. Pois, olha, fizeram-te mal numa vida passada, isso assim, e a pessoa fica toda contente com aquilo. Precisamente. E depois as pessoas ficam É uma triste realidade, mas é isto. É tal e qual como ir a um terapeuta e o terapeuta diz: você está cheio de inveja. Todos nós temos inveja em cima todos os dias, a toda a hora e a todo o instante. Basta só alguém olhar para nós e dizermos: tens uma camisola tão linda. E onde é que tu compraste? Já lá está. Olha, deram-me. Ok. E depois... A minha não, eu tive que comprar. Pronto, já está aí. Tudo isto é um processo muito complicado. Não é complicado. É preciso os terapeutas abrirem o coração e perceberem que o universo é infinito. Há muitas possibilidades. A aspirina não faz bem a toda a gente. A regressão não faz bem a toda a gente. Exatamente. Em qualquer momento. É exatamente assim. E é preciso também que os terapeutas olhem para a pessoa e percebam: você não é para mim. Okay? Quantas vezes já aconteceu? As pessoas virem ter comigo e eu vejo, não, a pessoa não precisa de uma regressão neste momento. Olha, esta é a cliente para a Lídia. Precisamente. E já fizeste o mesmo comigo. É a mesma coisa. Quando não é para nós, nós dizemos: não é para nós. Não há hipótese. Eu não vou fazer uma regressão à pessoa que não está preparada para ver seja aquilo que for, ou só está ali por curiosidade, ou sei lá, há vários fatores. Quando vejo que não é para mim, não é. Prefiro não ganhar dinheiro, mas sou sincera. E depois temos a vertente financeira, que efetivamente há terapias e há terapeutas que... Mas isso é uma questão de consciência. Aqui o mais importante realmente é a seriedade. Se não é para mim, não. Porque eu não quero mal à pessoa. E se eu vejo que vai além daquilo que eu possa ser... acho que o mais sincero e o mais honesto é dizer não. E há muitos terapeutas que têm sempre a porta aberta para tudo e mais alguma coisa. É um processo longo. Eu estou neste caminho há 8 anos. São 8 anos de muita formação, muita partilha de experiência. Não sou terapeuta de um dia para o outro. Não decidi ser terapeuta de um dia para o outro. Foi muita procura. Muita partilha de experiências, muito contacto com outros terapeutas e comecei nisto quando um dia numa formação a formadora olhou para mim e disse: nós passamos por muito na nossa vida e esse tanto é para um dia podermos olhar para a pessoa que temos à frente e sobretudo compreender e saber ajudá-la. E aquilo deu-me um clique assim muito grande e eu pensei: bolas, é isto. E nós só podemos falar daquilo que nós passamos. Precisamente. Olha, uma vez numa formação, uma formadora disse: a gente para fazer regressão a um cliente não precisa de acreditar nas vidas passadas. Eu fiquei escandalizado. Disse: o quê? Então, mas eu vou fazer uma coisa a qual eu não acredito, a qual eu não fiz a mim própria, a qual eu não passei. Eu vou fazer uma coisa dessas. Como é que um formador pode dizer... Mas agora, se calhar, será importante pegarmos, e há bocado falávamos... Já fugimos do assunto um bocado. Falávamos de... A Litas falou de que as pessoas, quando procuram um terapeuta, às vezes estão à espera de ouvir que foram os outros que fizeram mal e que vai correr tudo bem. E às vezes não são essas as mensagens que têm para dar. Portanto, as pessoas têm que estar preparadas para aquilo que... Mas, pegando na primeira pergunta do Vítor...
que é o que é a regressão. O que é a regressão? Como é que é feito esse processo da regressão? Não como nos filmes, não como... como é que é feito essa terapia? Não fazendo uma síntese, como é óbvio. Peço desculpa, se puderes por aí, o que é, primeiro, o que é de facto a regressão? O que é a regressão, exatamente. Então, vou começar a explicar assim. Uma coisa muito simples. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. O que é a mente inconsciente? É onde a gente tem as memórias todas que vivemos, não importa, seja nesta vida, seja nas outras vidas. É aí que o terapeuta, neste caso, não façam como eu fiz no livro, porque isto pode não resultar lá muito bem. Comigo resultou, mas onde o terapeuta leva o paciente, neste caso, a sede inconsciente. E vai ver naquele momento aquilo que tiver que ver. Não é aquilo que eu achar ou que a pessoa vai onde tiver que ir naquele momento. Mas está consciente? Está consciente. Não está hipnotizado, não está... Está hipnotizado, mas a hipnose não é a pessoa estar inconsciente. A pessoa está consciente. Sim. Sabe onde está. Até que a gente faz o enraizamento, que isso já é outro tema. A pessoa sabe onde está consciente. Se quiser pode sair dali. Chega, não quer mais, não... Exatamente. Chega, não quer mais, não quero ver. Já me aconteceu a mim. Sim, há várias formas de ir lá atrás, até sob forma de meditação. Às vezes então, no fundo, a meditação é a hipnose. As pessoas às vezes estão a passar o ferro e têm insights. Isso sou eu. E as pessoas desvalorizam. Mas muitas das vezes são esses pequenos insights que são o aceder ao nosso inconsciente. E é aí que estão os registros. É claro que a pessoa está a passar a ferro, a pessoa está a limpar a casa, falo como mulher, né? O homem deve ser de outra coisa qualquer. Ok? É homens que limpam a casa. Estou a brincar agora, a sério. E fazem-no em casa, fazem-no sem ter a ajuda de alguém para depois decifrar, certo? Claro que quando vai a um terapeuta, é o terapeuta que ajuda a pessoa a ir, através das suas palavras, da sua forma de falar. Sim, depois tem uma técnica própria. Aos seus registros no inconsciente. Dentro dos registros do inconsciente pode viver aquele bocadinho e depois a pessoa é trazida novamente cá. Ok. É como se, vamos imaginar, eu sou colocada... eu começo a ficar calma, sossegada, acedo aos meus registros inconscientes, vou parar a uma vida, olha, onde fui morta a tiro, por exemplo, e eu posso viver aquela dor naquele momento. Podes, sim, senhora. Mas o viver aquela dor naquele momento, ao fechar a porta daquela vida, eu posso recuperar o meu problema cardíaco. Porque o facto de ter sofrido o tiro nessa vida pode ser o resultado de estar hoje com problemas cardíacos, com ansiedades, com medos de andar na rua, ok? Tal e qual, não estou a dizer nada de... Não, estás a falar bem, bem. Porque, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que vem a esta vida com uma deficiência ao nível visual. Metafisicamente isto pode querer dizer que a pessoa lá atrás atentou contra a sua própria vida. Sim, ok? Concordo. Ao nível da cabeça, de alguma forma é que atingiu a parte visual. Então essa pessoa vem a esta vida exatamente com essa questão de ser invisual. É nesta vida em consciência que nós devemos de cuidar de nós, para que numa próxima estas coisas venham todas curadas. O que é que acontece? A regressão a esta pessoa
vai provavelmente fazê-la acalmar sobre a sua própria condição nesta vida. Claro, não vai começar a ver. Vai começar a ver, mas vai acalmá-la, vai fazê-la perceber que tudo tem uma explicação, e ao nível do inconsciente vai fazer essa limpeza, esse processamento, todas as células, e aqui são questões médicas que eu não sei explicá-las, e numa próxima vida virá com visão, ok? No fundo é isto, é muita situação, como o Vítor estava a falar, do tabagismo, do álcool, são resultados de vidas passadas lá atrás, em que a pessoa, nós somos o resultado. Olha, eu em muitas vidas fui fumadora, sim, ainda hoje sou. Pronto, nós somos o resultado de energia ancestral, ou seja, nós, vamos buscar aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, aos nossos trisavós, portanto, toda a nossa ancestralidade, mais as nossas vidas passadas, mais o que está nos astros, porque basta o sistema solar mexer, que mexe em nós pensamos que estamos doentes, mas foi lá um sistemazinho que mudou em cima. E sim, experimenta lá falar assim com o Mercúrio retrógrado, que eu estou para ver o que é que tu falas, ou eu. Ok, e tudo isto vai fazer com que nós criemos padrões, e lá está. E os padrões só são superados se nós formos buscar a raiz. E a raiz pode ser através de uma terapia de regressão à vida. Mas atenção, quero frisar mais uma vez que a pessoa só vai onde tiver que ir. Não sou eu que vou dizer agora vais a uma vida onde foste morto ao tiro. É tal coisa que vai ao encontro daquilo que o Vítor falou. Não. A pessoa vai ver o que tiver que ver. Não sou eu que lhe vou dizer agora vais a uma vida que foste, sei lá, violado. Okay, e depois temos aqui várias leituras. Por exemplo, depois a própria pessoa é que vai ver. Eu depois só poderei ajudar a entender porque é que aquilo aconteceu e depois, claro, fechar as portas e tirar a pessoa dali. Isto faz tudo parte das técnicas terapêuticas. E depois há aqui também um maior conhecimento. Por exemplo, vamos imaginar um cliente que vem a nós e que só vê animais, e só vê frutas, e só vê cores. E pode acontecer. Tudo tem um significado. Os próprios animais têm significado, as frutas têm significado. Imagina que eu levo uma paciente para uma regressão e pergunto o que é que ela está a ver. Ela diz, olha, só vejo coelhos e maçãs. Então eu pergunto, o que é que a maçã representa para ti neste momento? O que é que o coelho representa para ti neste momento? Acho que neste caso até foi, a pessoa respondeu que o coelho representava abandono. Portanto, passa por aí. Por exemplo, para ela o coelho pode ser abandono, para mim pode ser outra coisa qualquer, para ti pode ser outra coisa qualquer. Claro, são símbolos. E quando nós, na nossa vivência, no nosso dia-a-dia, às vezes deparam que... eu estou a gostar imenso de vos ouvir. Se nos deparamos com uma situação que não conseguimos explicar, uma situação em que de repente vamos parar a um sítio que não sabíamos muito bem, não era para ali que nós íamos, queríamos ir para outro e de repente estamos a ir para o sítio contrário que queríamos e ficamos confusos. Se calhar na nossa vida nós estamos a andar ao contrário, não é? Portanto, tudo tem um significado, tudo acontece, e daí não existirem acasos, mas sim as coisas acontecerem e são alertas para que a pessoa tome consciência. As dores nos pés significam o caminho, ok? Então, se nós temos dores nos pés, quer dizer que não estamos a caminhar para o sítio certo. Mas se nós achamos que somos rijos o suficiente para aguentar as dores nos pés, então o universo vai se encarregar de nos pôr num veículo a andar ao contrário, num barco a andar ao contrário. Se calhar até entramos no avião errado, como é que costumo dizer. Ok? Porque não reparamos que nos dói os pés e não percebemos que aquele não é o caminho. As doenças, e fala-se muito nisto, e cada vez mais a medicina convencional está muito ligada às medicinas alternativas,
Eu curei a minha fibromialgia. Exatamente, portanto, que tem tudo a ver com, às vezes, com bloqueios espirituais. Eu cheguei a tomar extrato de ópio para sobreviver. E hoje não tomo nada. Enquanto a Ana está ali e eu estou aqui, agora vou meter a colherada que ela está distraída. Ainda continuando nos mesmos temas da regressão, mas pegando mais naquilo que a Ana disse há pouco, sobre o facto de nós, por vezes, encontrarmos-nos a fazer algo que nem sequer pensávamos que íamos fazer, ou em estar em algum local onde nem pensávamos alguma vez poder estar, ou sequer planeámos lá estar. Porque é que fizemos isto? Porque é que não fizemos isto? Há teorias, isto tomem atenção que pode haver alguns termos aqui que eu possa utilizar que não esteja de acordo convosco, mas por favor não é por falta de respeito, é apenas porque eu desconheço. Eu sou um aprendiz por natureza. E então há alguns textos e teóricos físico-quânticos, se quisermos ir por aí, que falam em quarta e quinta dimensão, não só as 3 dimensões visíveis, o comprimento, largura e profundidade, mas também mais outras dimensões. E dizem eles que, entre várias coisas, que muitas das coisas que nós achamos que é por acaso e que chegamos a determinado ponto e dizemos assim, caralho, isto é um déjà vu, eu tenho a sensação de que já vi, de que já fiz, de que já falei, de que já conheço esta pessoa há não sei quanto tempo. E uma das teorias é esta, é de que tudo está a acontecer um pouco mais à frente do que aquilo que nós estamos a sentir e a vivenciar. Neste momento estaremos aqui, mas o que é certo é que se calhar já não nós estamos aqui assim, como seres ditos conscientes, se calhar não será assim, mas tudo terá já acontecido, ou estará a acontecer um pouco mais à frente. Não sei se a vossa... Nós voltamos já a esse tema, temos alguém em ok. linha, vamos só atender. Estou sim, boa noite. Estou sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, como é que vocês estão? Estou a ouvir o programa. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Para ler mais algum? E estamos de volta. A nossa linha 263718822 está aberta. Ainda se lembram em que parte é que... Mas eu posso continuar. Exatamente. Enquanto tu atendes o telefone. Portanto, estávamos naquela questão da física quântica, na tentativa de explicar esses déjà vus, esses factos, porque são factos, esses factos de nós acharmos que já me aconteceu isto, já aqui estive, já ouvi, já vi. Há projeções da vida passada no presente e também há projeções de um futuro. Estaríamos aqui muitas horas a conversar. Ui. Eu tenho que resumir isso em 1 ou 2 minutos porque está... Eu não apanhei qual era, mas não interessa. Os déjà vus, os Vou chamados explicar, déjà vus. eu já vi, eu já ouvi, já senti que, como é que isto aconteceu, que parece-me que já vi o filme todo. Às vezes são memórias das vidas passadas mesmo. Intuição. A intuição também nos leva ao futuro. E as pessoas pouco ligam a isso. Mas também está aí muito a intuição. E depois tem a ver também com o porquê, não é? A gente, ou seja, nós temos um déjà vu, mas depois há várias explicações. Por isso é que eu estava a dizer que daria horas, porque pode ser muita coisa. A física quântica é maravilhosa. Eu descobri a física quântica há uns 3 anos ou 4 e chego a olhar para mim e pensar, bem, o que é isto? Até aquela sensação de se olhar para alguém pela primeira vez e acharmos que... Nós já nos cruzamos. Já nos cruzámos noutras vidas. Olha, eu, por exemplo, afirmo que vocês eram mãe e filha. A Ana era a mãe, a Lídia era a filha.
Quando vi a fotografia da primeira vez, E nós tivemos essa sensação, eu pelo menos tive, e depois sei que- foi logo que eu disse, oh Lídia, ainda não te conhecia, olha, esta senhora já foi tua mãe. E eu para ela, já. Já tinhas visto. E ela não sabia de nada, escusava. Pronto, ela depois eu contei. É claro que eu já sabia disso. Mas quando conheci a Litas, de facto, tive a sensação que já a conhecia, que já aquela sensação. Portanto, isto tudo, há aqui uma. Pois tem a ver com muitas coisas. Com muitas E agora coisas vamos mesmo. ouvir alguém que está do outro lado, porque nós já, não sei se vocês sabem que horas são. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olha, a camisola amarela. Desta vez. Desta vez- Olha, não, é escuta. Desta vez foi ultrapassada, não foi por camionista, mas pronto. Olá, boa noite. Pronto, pois não. Boa noite. Boa noite, Então, boa noite. Eu Boa noite. estava a ouvir assim um bocadinho, porque eu tenho aqui a casa com a família, mas eu pedi licença para me ausentarem. E ele Obrigada. Pois eles estão lá entretidos com umas conversas que estão bastante entretidos. Eu escapei um bocadinho e vim então pôr-me aqui à escuta, até estou a ouvir o telemóvel. E então eu tenho aqui um poemazinho, se puder ler. Sim, sim. Depois, no fim, fica-se a saber de quem é. Pode ser que alguém descubra. Sim, é verdade. Foi o brilho dos teus olhos que entrou no meu interior. Agora que me deixaram de brilhar, não me consigo encontrar. Foi o brilho dos teus olhos que me fez perder no paraíso. Agora que saíram da minha vida, resta-me apenas a lembrança do teu sorriso. Foi o brilho dos teus olhos que me fez cair no calor do teu corpo. Agora que não estão mais comigo, desejo tanto os teus braços, seguro porto. Foi o brilho dos teus olhos que me fez encontrar o amor. Agora que viram as costas, lembro-me tanto do teu doce calor. Foi o brilho dos teus olhos que me fez encontrar as melhores razões. Agora que não vão voltar, no meu coração ficam os amáveis palavrões. Foi no brilho dos teus olhos que me perdi entre beijos. Agora que vejo que tudo foi um erro, fico apenas um vazio de desejos. Tenho dito. Ui. Quem escreveu Parabéns. isso? Quem escreveu? Foi um dos que estará aqui. Está também, aqui não é? em estúdio. Não Pois foi. está. Não fui eu, pronto. Muito grata. Pois foi a Lita. Ricardo. Muito grata pela surpresa. Muito mesmo, de Olha, coração. portanto é do livro aberto de 2018. Verdade, verdade. Muito grata. Beatriz, obrigada por esta surpresa. A Beatriz pediu uma autorização em off, se Não. podia ler. E claro que podia, porque tinha a Pois, uma autorização vez da que- Irina, que não era a convidada, mas Exato. está em estúdio. E porque não tem nada da Irina. Pronto, eu não queria estar a ler alguma de outra pessoa que não mas estivesse... fez muito bem. Fez muito bem. convidada ou a lei da convidada, ou então Claro. com autorização. Claro. Muito obrigada, a sério, Pronto. muito grata. Estou emocionada. Um beijinho grande, Pronto. Beatriz. Um Obrigada. grande beijinho por também. Eu ter tenho estado ligado. atenta agora àquilo de ouvir, portanto, o que a Irina está a falar, e é daquelas coisas que a pessoa fica... Pronto, eu fico muito... é um mito de emoções, eu não sei se de acreditar ou não acreditar, ou ficar... fico assim fico um bocadinho baralhada. Então, olha, que tal adicionar a Irina no Facebook e depois vocês trocam mensagens, trocam conversas? Acho muito bem. E, Pronto, está bem. exatamente. E alguma dúvida, porque o programa já está a avançar muito rapidamente, já não Pronto, vamos conseguir falar Pronto. de tudo. Então vá, olha, um beijinho para todos Beijinho. Obrigada. os vencedores e todos os que participaram, que são todos, no fundo, são todos vencedores. São todos. Não é? Pronto, são todos vencedores, não podem ser todos escolhidos. Exatamente. Mas um beijinho para todos. Pronto, Beijinho, obrigada, Beatriz. Boa noite. Um beijinho Boa para noite. todos, tá?
Com licença, obrigada. Beijinho, até para a Beijinho, semana. até para a Adeus, semana. obrigada. Adeus, bom fim de semana. A nossa ouvinte Beatriz Cassiano está aqui. Eu peço desculpa, eu não leio os comentários todos, mas este apareceu aqui. Acho que é importante para a Irina e também para a Litos, a convidada Irina e a que vem acompanhar. Somos as duas convidadas. É 2 em 1. Que podem, que é bom, a Graça Eu ganhar. até costumo dizer que o livro é das duas, porque foi ela que fez a revisão. E que te incentivou. E que me incentivou e digo que o livro é das duas. A Graça Canhão escreveu aqui, ela já escreveu outras coisas e há outras pessoas a escreverem, ela escreveu aqui, está a ser muito interessante, nós somos parte de tudo o que nos rodeia, muito esclarecedor e informativo. Portanto, este é o feedback que nos está a chegar do outro Obrigada. lado. Outros terão outras mensagens, portanto um programa diferente do habitual, mas não menos interessante, porque são áreas da inspiração para a literatura, porque a literatura fala, e é o caso do livro O Reencontro das Almas, um livro de factos reais, escrito pela Irina. Portanto, quem quiser adquirir, ainda pode adquirir este livro através das edições Vieira da Silva ou da Irina. Exatamente. Portanto, já tenho poucos, mas ainda tenho. Ainda dá para adquirir o livro. E então, mais alguma questão? Um poema? Um poema. Aprendizado. Aprendi com a vida que o adeus faz parte, sem fechar o meu coração. Aprendi com o sorriso que existem milagres, sem precisar de ficar ferida. Aprendi, fazendo de conta, que às vezes estava e não estava, sem deixar de me apresentar. Aprendi com a injustiça que a luta pode ser inglória, sem deixar a minha verdade. Aprendi com a caridade que perder também é gostar, sem deixar a fé. Aprendi com o dar que também é importante receber, sem sair magoada. Aprendi com a liberdade que fugir também é viver, sem ter que me esconder. Aprendi com as loucuras que o proibido pode ser permitido, sem deixar de ser quem sou. Aprendi com o silêncio que gritar é também uma realidade, sem sair ferida. Aprendi com os meus erros que sou um ser humano, sem deixar as minhas qualidades. Aprendi com as emoções que às vezes não existem em palavras, sem deixar de as sentir. Aprendi com o sofrimento que sou inteligente, sem deixar a tristeza e a alegria. Aprendi a ver um mundo que às vezes tanto balança, sem deixar a esperança. Aprendi que sou abençoada, que sou muito, mas muito amada, tornando-me mais verdadeira. Aprendi a acreditar que assim serei bem mais forte e assim me tornei um gigante. Litas Ricardo. Um livro que foi editado também há muito pouco tempo. Obrigada, Manuela. Aprendi com essas palavras que isso é tão pouco para aquilo que sou. Eu gostei muito. Obrigada. Gostei. E muito bem lido também. Obrigada. Nós, antes da chamada da Beatriz, recordem-me onde é que nós estávamos, naquelas sensação de conhecer e de não conhecer. Este livro também fala disso. Fala. Este livro também nos fala disso. Das pessoas reconhecerem ou não através desses olhares, e depois há pessoas que ficam a saber e outras que não ficam. Exatamente. E é preciso também ter cuidado quem é que se pede. Querem desenvolver mais essa questão relativamente, de facto, ao sentir que, ou tentar elucidar melhor ou mais as pessoas que dizem, pá, será possível? Já me aconteceu, eu já aqui estive. Tem mais alguma? Isto? Não, agora és tu. Eu disse da física quântica, não estou muito dentro do assunto. É como eu disse, os déjà vus são projeções que podem vir... tanto do passado como do futuro. E do futuro também. Eu estive com uma miúda no Messenger há 2 noites atrás, que está com um determinado sentimento em relação a um irmão seu, onde ela vê a vida ou entende
a vida do irmão, mas que tudo isso é uma projeção de uma vida passada onde ela esteve a viver com esse seu irmão. A vida dele não tem nada a ver com a realidade, o do hoje, entendes-me? Então ela estava a partilhar comigo que já tinha visto o irmão assim, naquela situação e naquela... Eu já vi, eu estive a falar com ele e nós já falámos isso. E quando eu dei por mim, ela estava nessa vida passada, junto com o irmão, e ela entende, ou está neste momento a ver a vida dele, mas como uma projeção de lá atrás, ok? E ela tem que fazer a cura desta situação para também conseguir chegar ao irmão, porque normalmente as pessoas têm a crença de que o ADN diz tudo, mas não, o ADN não diz tudo. Todos os dias temos que plantar, temos que semear o amor, todos os dias temos que o regar e etc. Mas muitos dos nossos sentimentos do agora vêm desses... E de repente eu já estou a discutir com o meu irmão. Epá, eu lembro-me disto, eu já disse isto. Porquê? Porque é uma projeção também de lá de trás, não é? E é uma memória das vidas passadas. É uma memória de vidas passadas. Nós temos aqui a Maria Magaja a dizer: excelente programa, acredito e dou os parabéns pela coragem de abordar um tema a que todos fogem. E temos mais uma chamada. Temos muito pouco tempo de programa. Estou sim, boa noite? Estou sim, boa noite. Estou. Boa noite. Já está no ar, já está a falar. Já estou a falar, ainda bem. Então, eu queria ler um poema, se fosse possível. Sim. E este poema é dedicado a uma pessoa muito querida. E chama-se As Loucuras das Mentes Sãs. E é assim. Dizem-me louco. Chamam-me insano. Chamam-me mesmo insano. Por não ser o que são. Por não fazer o que fazem. Por ver o que não veem. Ouvir o que não ouvem. Por ser original. Por viver nas antípodas da sociedade. Por ser diferente da maior parte da gente. E isolam. E afastam-se. Receosos de algo que não sabem definir, enquanto me olham com piedade, alguma dela a fingir. Relembram quem eu fui e comentam tudo o que de bom eu antes não ouvi, mas agora já podem dizer, por entenderem que não sei entender, que o receio que agora sentem é um fio d'água fervente a escorrer pela coluna vertebral da memória, que um dia poderão perder, e por me temerem que a loucura não seja o que é conveniente pensar, nem aos sete ventos tal coisa gritar. Quem está louco afinal? Alguém me diga? Digam-me. Agora, peço desculpa, que me dei um bocadinho para a frente. Quem está louco afinal? Alguém me diga. Digam que me abandonaram um marginal. Não um ato de insanidade. Talvez seja apenas, então só, um afeto definitivo por uma desumanidade. Que deveria ser pertença de loucos, de insanos seres, diferentes de toda a gente. Por serem o que os outros não são. Por fazerem o que os outros não fazem. Por não verem o que os outros não veem, por não ouvirem o que os outros não dizem e viverem num mundo diferente, mas mesmo ao lado dos que escrevem dicionários, pretendendo ensinar definições de loucura, na ignorância da visibilidade que os cerca, aliviando assim a inconsciência daqueles outros que nos limpam a baba, escondem facas, agulhas, tesouras, e que guardam as chaves de casa, mas voltam mais tarde com o coração ardente, porque esquecendo os fósforos, mesmo junto ao fogão. Afinal, qual de nós está mais louco? Digam-me quem poderá assim viver a sua loucura em paz. Vítor Costeira.
Obrigado. Muito obrigado. Mesmo muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço para vocês. Obrigada. Ele não reconheceu a voz. É um repetente no programa hoje. Hoje está só a fazer batota. Ele hoje está só a fazer batota. Bom, ok. Eu acho que é uma forma. Muito obrigado. E agora aqui o mote, porque tu tens que ir buscar o Edgar ao aeroporto, que ele entretanto já mandou mensagem. Isto é um mote e é uma forma do Zé te querer dar os parabéns a ti e à Manuela, porque já é público. Muito obrigado. Já foi publicado no Facebook pelo dia especial de ontem. Obrigado, Zé. Mas não há loucura aqui. Obrigado. Obrigado, Zé. É uma loucura muito saudável. Obrigado, Zé. Beijinhos. Beijinhos para vocês. Obrigada. Até já. Hoje está com vontade de ler. Está com vontade. Estás a ver? A próxima vez vem ao programa. Ele não estavas a reconhecer. Não. Porque mesmo, pois normalmente não são repetentes. Deixa-me só dizer muito rapidamente. Este poema fala de loucura, mas não é propriamente loucura. É a forma como. Isto passa por vocês também. Porque é a forma como nos veem sem nos avaliarem, sem avaliarem quem de facto nós somos. Nós não somos aquilo que se vê. Aquilo que se vê é uma capa muitas vezes. E outras vezes nós somos aquilo que os outros querem ver. E não querem ver outra coisa senão aquilo que dizem que somos. E não somos. É só isto. A loucura é... Nós começamos o programa com a Litas a dizer que quando a Irina... Quando se encontraram pela primeira vez, ela disse: foste a escolhida, ela dizia mais uma maluca na minha vida. Vejam bem, portanto, acabamos, estamos perto do final. Portanto, falando de loucura. Desta loucura. E este livro retrata mesmo isso, e a Irina há bocado dizia isso, em que as pessoas às vezes têm estas sensações, estas dúvidas, estas visões, que podem procurar ajuda nos terapeutas certos, para tentarem entender de facto o que é que lhes está a acontecer. O que é que lhes está a acontecer, que não são loucos. Exato, era isso que eu ia dizer. Se vocês soubessem quantas vezes é que eu tive vontade de ir a um psiquiatra na altura que aquilo me aconteceu. Aliás, a Irina começa a ter visões em criança e que até tinha medo, que está retratado no livro, e depois mais tarde é que ela mais tarde é que eu por volta dos 14 anos deixei de ter completamente, porque eu queria ser igual aos outros, eu queria ter amigos, queria ser igual aos outros, e principalmente com a morte da minha avó aquilo bloqueou completamente. Só aos 35 é que falta, que é uma idade kármica no fundo, que é de 7 em 7 anos, depois 14. Depois de 35 é que eu voltei a ter as visões e prestei mais atenção, felizmente. Claro que em criança também não é fácil. Principalmente naquela altura. Estamos a falar dos anos 80, que eu nasci em 1981. Já agora num dia bonito. É o dia mais bonito do ano. Não me diga, também faz anos a... Com certeza, só pó. Aqui 2 carneiros, sim senhora. Carneiro de signo de ascendente, eu. Eu também tenho uma de março, mas não é carneiro, é peixinho. É mais calma. Tem dias. Quando está o Vítor ao pé dela, leva porrada. Estamos mesmo a terminar o nosso programa. Não sei, isto hoje está aqui, este relógio está aqui um bocadinho baralhado, não me está a deixar 2 minutos. É isso, 2 minutos. Irina, o que é que gostavas de ter dito que não se abordou, ou abordamos tudo o que gostavas que tivesse sido dito? Já falamos, quem quiser adquirir este livro, que o poderá fazer através das edições Vieira da Silva ou através do perfil da Irina no Facebook. Exatamente. Vocês também têm uma página que eu quero que sejam vocês a dizer o nome. Matriz Dourada Terapias Holísticas. Porque eu não me lembrava do nome. Pois, ninguém nota isso, né? Pronto, podem procurar a página delas, podem procurar o perfil da Irina, podem adquirir o livro e depois fazer chegar o feedback sobre aquilo que acharam do livro, etc, etc. Então, abri agora exatamente aqui na página 105 e diz Amigo de Jesus. Aí está, há bocado em off estávamos a falar disso, desse que de facto foi um marco importante
para ti. Podias ler um E bocadinho. poderia... Agora já fechei página 105. Eu volto lá num instantinho. Isto foi aberto assim. E isto vai ser a resposta à pergunta que tu fizeste há bocado e nós ficámos aqui um bocadinho, será que podemos falar? Será que não podemos falar? Eu era um homem de 40 anos, de cabelo quase todo... Isto foi a regressar ao que eu fiz na altura que eu vivi, na altura de Jesus. Exato. Eu era um homem de 40 anos, de cabelo quase todo branco. Vi-me dentro de uma casa a falar com uma mulher. Nela reconheci o Carlos, o meu ex-marido desta vida. Não te vás embora, não me deixes, ela pedia. Perdoa-me, mas eu tenho que ir. Eu quero ir acompanhar o mestre. Eu tenho muito que aprender com ele. Ele chamou-me e eu vou, disse eu decidido. Não me abandones, ela suplicava. Desculpa, virei-lhe as costas e segui o caminho com uma trouxa na mão. Mais tarde soube que ela se suicidou. Bebeu um frasco de veneno. Senti-me culpado pela morte dela o resto da minha vida. Avancei para o próximo evento. O mestre estava a ser crucificado. Assisti ao sofrimento dele junto com a imensidão de gente. Olhei à minha volta e vi um homem mais novo do que eu, com um manto verde na cabeça, que chorava desesperadamente. Reconheci a Bela. Vi outro homem, mudar de página, em qual conheci a minha mãe desta vida e percepcionei que era... Percepcionei, a palavra não saía, que éramos irmãos. Mais à frente vi a Nossa Senhora como uma rapariga ao lado dela. Ambas choravam. Nessa rapariga reconheci a nossa terapeuta. Eu não conseguia chorar, estava tão desorientado que nem queria acreditar que aquilo estava a acontecer. Senti-me abandonado, senti que a minha vida sem o mestre não fazia sentido. Então eu deixei tudo para ir atrás dele. E agora vai acabar assim? Pensei. Então tudo isto foi para nada? Sentia tão familiar a revolta, estava perante mais uma personagem que não aceitou a dor. E temos que terminar o programa. Fica. E para a semana vamos ter como convidada Como convidada Gigi Salazar Manzarra, com o tema para escreverem. Na rua o meu olhar cruzou com o teu. E este é o tema, eu repito, na rua o meu olhar cruzou com o teu. E não esquecer que do que ela vem falar é de algo real, muito real.